existe uma correlação entre escolaridade e crença em Deus. É uma correlação que não é forte também, eu tenho que colocar isso, mas quando a gente vai para o nível nacional, daqueles estudos, né, nesse nível de análise mais social, a gente vê que nos países em que as pessoas têm uma escolaridade mais alta, existe menos fé. E a alfabetização científica talvez seja um dos componentes mais importantes dessa exposição aí à escolarização, à faculdade, por exemplo, onde você aprende a parar para pensar um pouquinho mais, a pensar cientificamente, filosoficamente, e aí você acaba desconfiando mais de certos pensamentos intuitivos, porque a crença religiosa, ela é baseada em muitas intuições. Como assim intuições? Cara, olha que microfone complexo. Seus óculos, o João tá aqui no computador, a Nath no celular, dispositivos muito complexos que foram criados por seres inteligentes. Olha, tudo que está aqui ao nosso redor foi criado para uma finalidade e por um ser inteligente. Agora, olha para o olho humano, cara. Para o coração. Sim. Parece ter sido projetado também, parece ter sido criado. Design inteligente. Exatamente. Isso aqui é um raciocínio que a gente chama de intuitivo. Eu estou partindo de uma generalidade, uma coisa que eu estou vendo que facilmente eu chego a esse pensamento que não é possível, né? Um corpo tão complexo como o meu também deve ter sido projetado, criado por um ser inteligente. Essa é um tipo de pensamento intuitivo que você precisa do raciocínio analítico para identificar as falácias. Peraí, tá, eu entendi que tem uma plausibilidade a princípio, né, olhando assim à primeira vista, mas será que não tem problemas esse raciocínio também? Quem criou o criador? Podemos começar por aí. Um outro ponto. Cara, Darwin descobriu que, na verdade, as espécies vêm evoluindo ao longo de milhões e milhões de anos. Então, existe um mecanismo alternativo para a gente explicar como a complexidade pode ser modelada sem um projeto prévio. Mas tem uma ordem ali, né? De certa forma. Uma ordem na evolução das espécies. Por que aconteceu isso, entende? Por exemplo, se eu pegar essa caneta aqui e soltar ela vai cair. Uhum. A gente pode dizer que a gravidade está atuando e etc. Mas por que a gravidade está atuando? Esse é um ótimo exemplo também. Esse porquê seu. A gente é acostumado, olha só como... Lembra da projeção que eu falei sobre Deus? A gente projeta a nossa humanidade em Deus. É um Deus muito antropomórfico, que tem formatos humanos. Da mesma maneira, quando a gente pensa sobre a realidade, a gente aplica a humanidade sobre essa mesma realidade. A gente tenta explicar coisas. Porque o tempo inteiro a gente tá buscando o porquê das coisas. Mas tem um porquê. Claro, um porquê evolutivo. Vamos pensar assim, eu vou chegar lá onde você quer. Mas, por exemplo, se eu tenho dor de barriga, tem um valor evolutivo eu me perguntar, caramba, será que foi aquele fruto que eu comi daquela árvore ali? Sim. Eu vou evitar aquele fruto. Fulaninho de tal foi caçar em certa região e morreu. Ou voltou muito machucado porque tinha um javali ali muito brabo. Não vou lá. Ou vou com mais cuidado. Então, existem relações de causa e efeito na natureza, o que é o que a gente estuda na ciência e no senso comum a gente vai aprendendo essas coisas aí, que é muito importante. Nosso cérebro, ele foi desenvolvido porque com um mecanismo que nos possibilita fazer conexões de causa e efeito. Aconteceu agora, logo foi causado pelo evento antecedente. E isso é muito adaptativo para nós, né? Para a gente conseguir se virar na savana. Mas a pergunta é, como que você explica isso, entende? E aí, calma lá, vamos chegar lá. Aí, por que o tempo inteiro estamos fazendo perguntas? Porque isso é adaptativo. O tempo inteiro eu quero saber por quê. Por quê? De onde veio isso? Quando a gente pensa sobre o universo, é intuitivo a gente colocar esse porquê também. Então de onde veio o universo? Qual foi o propósito por trás disso? A gente chama isso de pensamento teleológico, que é a ideia de que as coisas existem por um motivo, ou por um propósito, que teve um plano antes. É do tipo, por que a pedra existe? Aí às vezes uma criança pode responder, para um animal coçar suas costas ali, como se tudo existisse para uma finalidade. Mas é a gente aplicando a nossa forma de pensar sobre questões humanas, mundanas, que são importantes, essas questões que a gente se faz, para o universo. E pode ser que para certas questões, a nossa busca de propósito não faça mais sentido, ou não se aplique.
É uma possibilidade só, não estou dizendo que seja isso. Porque mesmo que a gente encontre, então, beleza, então o universo foi projetado por Deus. Ele foi o criador. Digamos que essa seja a resposta correta, ou que a gente chegue lá. Beleza, mas por que Deus existe? Porque quem o criou? Com que finalidade? Você acha que nunca vai ter uma resposta última? Eu acho que a gente tem que admitir a nossa ignorância. A gente tem que... Não, com certeza, mas, por exemplo, como que você não explica, então? Não explico. Eu não sei, simplesmente. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. Tipo assim, não é tudo tão ordenado e tão bem orquestrado que precisa ter a atuação de alguma mão ali, entende? Olha o tsunami de 2004. Não, mas... Olha a crueldade no reino animal, quanto Mas sofrimento eu não tô dizendo desnecessário. que é uma ordem do ponto de vista humano, mas existem planetas girando em torno de estrelas e beleza, pode ter o tsunami, mas tem toda uma reação física ali, a física funciona, sabe? As coisas acontecem assim, sabe? Sim, sim. E não necessariamente, sei lá, beleza, pessoas morrem de câncer, tudo bem. Existem essas coisas, mas tem uma ordem ali ligando isso. Sim, aí você tá entrando no princípio antrópico ou naqueles argumentos, não sei se é cosmológicos, é o termo aqui, muito interessantes. Apesar de que, quando a gente olha, e eu acho que a teoria da evolução é uma pedra no sapato, porque ela nos ajuda a pensar sobre essas questões mais amplas também, por meio de uma analogia. Tal como as espécies evoluíram, e a gente não tem evidência alguma de que houve um projeto prévio para que evoluísse dessa maneira. Colocaram um meteoro ali, foi Deus que botou o meteoro para acabar com os dinossauros e os pequenos mamíferos evoluírem até chegar até nós, né? Você pode forçar a barra sim, mas você não tem evidência nenhuma disso. A princípio, as coisas parecem acontecer... Não, mas aí você tá pensando numa consciência, pensando em tudo, arquitetando pra gente estar aqui hoje, né? Mas é aí que eu vou chegar lá. Tal como na teoria da evolução, a gente consegue compreendê-la sem precisar invocar um criador, a gente pode entender um universo que evolui sem adotar um criador. Tá, Daniel, mas ainda assim, existem certas leis que organizam esse universo. Sim. E a partir dessa organização do eletromagnetismo, da gravidade, etc., as coisas se desenvolveram dessa maneira. Exato. Aí eu digo, e se houver outros universos paralelos? Aqui é só a título de retórica. Mas retórica não no sentido assim, que eu acredite nisso não acredito nisso, né? Só no sentido de, agora eu vou refutar os caras. Não tô refutando. Mas eu acho que é muito cômodo e é muito humano nosso a gente criar esse serzinho, né, que criou isso tudo e descartar que, por exemplo, talvez existam universos paralelos que tenham suas outras leis e que estejam procriando, entre aspas, na falta de um termo melhor, universos que têm performances diferentes, alguns dos quais conseguem abrigar a vida, outros não. Então, na física, a gente tem teóricos que levantam a possibilidade dos múltiplos universos que sempre existiram. Se Deus sempre existiu, por que o universo também pode não ter sempre existido e talvez ele está num eterno ciclo de vai e vem, né? O Big Bang, tem o Big teoria. Crunch e tudo. E em cada versão, de repente, tenha ajustes diferentes nessas leis e as coisas sejam totalmente diferentes e não haja projetista algum. Eu não acredito em nenhuma dessas opções. A física teórica Sabine Hossenfelder, inclusive, iguala muitas dessas especulações da física com os mitos religiosos de um criador. Ela fala, gente, a gente tem tantas evidências disso quanto de um criador. Calma lá. Não dá pra gente comprar essas especulações dos físicos teóricos como uma alternativa sólida para a gente defender e tampouco para a gente refutar o criacionismo religioso. Mas eu tô só trazendo isso porque eu acho que a gente só tá viciado na nossa maneira demasiadamente humana de pensar. Mas isso não te torna, por exemplo, isso não te faz questionar ser ateu e não, por exemplo, ser agnóstico?
Se a gente não consegue, de fato, entender e explicar as coisas, como que você vai ter certeza de que Deus não existe? É porque é muito boa essa pergunta, mas depende do conceito que a gente tem de Deus. Em geral, os ateus e os teístas estão no debate sobre o Deus pessoal. O Deus que tem uma inteligência, que planejou as coisas que existem, que criou essas coisas e que mantém um interesse especial pelos seres humanos, que nos ama, que vai, na versão cristã, voltar e julgar vivos e mortos, etc. E esse Deus, depois de tudo que a gente conversou aqui hoje, para mim, é uma versão muito humana de alguma coisa que pode existir que talvez não tenha essas características tão pessoais assim. E eu não tô dizendo que eu acredite nessa coisa alternativa, tá? Mas é como se as baratas estivessem pensando sobre por que elas existem e imaginassem que o fim dos tempos, depois do fim dos tempos, elas vão reinar num lixão. Sim, Entende o que eu quero dizer? Não, essa linha de raciocínio não faz sentido. Não, nós somos uma espécie só, dentre outras. Sim. Porque se Deus existir, ele seria tão humanizado como a gente imagina. Eu acho que se existe alguma coisa além, não tem nada a ver com a gente, saca? Não nesse sentido assim, é um ser que nos ama. Gente, isso é muito humano. É a gente limitado à nossa forma de Então, pensar. mas você não cogita nessa possibilidade? Eu não vejo porque ela é mais provável do que um Deus barata. Muito mais lógico, né? Tá, talvez um pouquinho mais. Mas por que não? Só eu existo enquanto uma divindade. E todos vocês são frutos da minha imaginação. Também faz sentido. Eu me programei para esquecer disso tudo. Tudo está na sua consciência. Eu tô até arrepiando falando disso. Isso é um sinal de que talvez eu esteja me aproximando da verdade, porque eu criei este jogo aqui para que em algum momento eu percebesse que só eu existo, sou Deus, estou no meu sono divino, tendo uma aventura aqui no corpo de Daniel até os seus 89 anos, quando bateria as botas, por conta de um AVC. Imagina o amor por isso mesmo, hein? Aí todo mundo, o cara foi iluminado ali por Thor. O Zeus naquele podcast.